Fala, galera linda, aqui é a professora Aline. Desejo a vocês um excelente sábado, ok? Vamos revisar hoje, vamos conversar sobre articulações, sobre o sistema articular. Lembrando que os assuntos que vão contemplar a nossa avaliação serão sistema esquelético ou anatomia do esqueleto humano, e também as articulações, ok? Os músculos também será um assunto que vai ser pertinente àquilo que nós estamos estudando, que nós precisamos ter conhecimento para realizar uma boa avaliação, ok? Então vamos iniciar. Sistema articular, articulação, lembra movimento, galera. O movimento de determinados locais, movimento no qual nós temos aí também a junção de determinados ossos, ok? Então, as articulações do corpo humano serão importantíssimas para que nós possamos compreender melhor esse conteúdo. Em primeiro lugar, nós podemos determinar que as articulações, elas são definidas como um local de união entre dois ossos, tá certo, pessoal? União entre dois ossos, no qual nós teremos aí os ossos que podem ser classificados, nós vimos a classificação de cada um, móveis e semimóveis. E também o sistema articular, ele é formado por articulações que podem ser definidas como a região de união de dois ou mais ossos, aqui como eu estou apontando para vocês, ok? Então, tudo isso, tá? Nós vamos ter que ter propriedade de conhecimento. Lembrando que as articulações, elas podem ser classificadas como fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, tá certo, pessoal? E aí a gente vai compreender melhor conforme o andamento do nosso slide, dos nossos slides. Sistema articular, conjunto de articulações. O que seria a articulação? A união entre os ossos, anatômica e funcional, tá certo? Anatomia vem de forma, vem de morfologia. Funcional vem de movimento, funcionalidade, tá certo? E a artrologia é a área que vai estudar as articulações, ok? Então, as articulações, elas também são denominadas popularmente por juntas. Elas serão as conexões, tá certo, gente? Elas serão as conexões em que elas são naturais e são existentes em dois ou mais ossos. Vocês estão presenciando aqui, tá? O húmero, ok? O húmero e aqui a clavícula, tá certo? Essa área aqui, tá bom? Vamos passando mais adiante, em que as articulações do corpo humano são pertencentes ao sistema articular e são responsáveis pelos movimentos que nós realizamos, galera. Esses movimentos nos quais eles conectam um osso ao outro, tá certo? Lembrando também que não somente nós, seres humanos, que temos articulações. Alguns animais, a maioria dos animais vai ter sim a sua articulação. Vamos pensar um pouco nos aracnídeos, né? Numa aranha, por exemplo, que tem patas articuladas. As suas patas articuladas promovem aí movimento para o animal, né, para que ele possa se locomover com muita rapidez e facilidade. Eu não sei se você já viu uma aranha se movimentando, correndo, mas eu vou já mostrar um vídeo aqui de diferentes articulações para vocês perceberem, tá bom?
Então, mais à frente nós temos a sua importância locomotor, tá, gente? Nunca esqueçam disso, você lembra logo, ligue logo, articulações, a locomoção. Locomoção é movimento, tá certo? E isso aí o sistema esquelético promove aí a sustentação, o sistema articular responsável pelos movimentos e o sistema muscular é um componente ativo, ou seja, que está em constante atividade, tá certo, galera? Deixa eu colocar aqui um videozinho para mostrar para vocês diferentes articulações. Eu escolhi para vocês aqui um vídeo somente de artrópodes, para a gente perceber aí um pouco das articulações desses animais, como vocês podem presenciar. Insetos, diferentes espécies, aracnídeos, crustáceos, tá certo? Diferentes espécies que vocês podem observar, tá? Crustáceos, por exemplo, caranguejo, siri, ok? E nós temos aí esse grupo de animais onde eles vão ter aí as patas articuladas. Nós vamos ver isso aí com mais tranquilidade, tá certo? No 7º ano, porém, só para a gente ter a noção, a ideia de como as articulações elas são bastante complexas, tá certo? Nesses animais, deixa eu passar aqui um pouquinho o vídeo para vocês, tá bom? Olha só, todos esses animais aqui, como por exemplo os quilópodes, eles vão ter aí uma incisão, uma incisura nas patinhas, tá certo? Essa incisão nas patinhas vai promover uma mobilidade. Nos crustáceos também, onde eu estou apontando, essa área onde estão apontando, tem uma divisão, tá certo? E essa divisão é que vai fornecer aí as articulações desses animais, tá certo? Agora a gente vai ver um pouquinho dos aracnídeos nas articulações deles. Olha só, galera. A mobilidade, a capacidade de salto desse animal para conseguir a sua presa, para se alimentar, tá? São animais nos quais os aracnídeos, eles possuem uma grande capacidade de locomoção por conta das articulações, que vão promover movimento a eles, certo? Esse movimento é importantíssimo. Por quê? Porque tanto fornece proteção a esse animal, tá aqui, ó, foi que eu falei da pequena a dobradura, a incisão. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês verem. Aqui, calma, voltando. Olha só, gente, essas aberturas aqui, essas divisões, são justamente as articulações. Como eu estava dizendo, que eu não concluí, a mobilidade vai fornecer para que esse animal possa fugir de um possível predador e também ter agilidade para que ele possa conseguir a sua presa, a sua alimentação. Então esses serão que os artrópodes. Já nos quilópodes, né? Os quilópodes, como por exemplo a centopeia, tá certo? A centopeia são animais que terão também as suas articulações, a mobilidade, olha, também as articulações vão fornecer para que ele possa conseguir a sua presa, né? Como vocês puderam ver, ó, se alimentou do ratinho lá, tá bem? Então, tudo isso, ó, fornece aqui habilidade para que o animal possa conseguir o seu alimento, né? E essas articulações, né, são muitos segmentos, segmento quer dizer as patinhas, tá? Patinhas, todos esses segmentos aqui, ó, segmentada, tá? Vai servir para que o animal possa estar tendo agilidade, ok? Mais para frente um pouquinho. Vamos para os diplópodes.
tá certo? Os diplópodes, galera. Já os diplópodes, né, eles também terão aí o corpo todo segmentado como piolho de cobra, certo? Em que esse segmento também promove mobilidade. Então, para vocês verem como é importante as articulações, da mesma forma que é importante para nós seres humanos também, certo? Porque vai promover o nosso movimento. Deixa eu passar mais adiante aqui um pouquinho o vídeo para vocês. Chegando agora os crustáceos. Grande variedade de animais marinhos, tá? Que vão possuir articulações bastante precisas. Olha, vendo essas divisões aqui, tá? Essas divisões aqui são justamente as suas articulações. E também temos em ambiente, em habitat do círculo também, certo? Na verdade, o vídeo está mostrando também sobre a divisão, mas queria que vocês vissem, notassem somente as articulações. Vou passar um pouquinho o vídeo. Olha só. A mobilidade desse animal em terra. E os insetos também não vão ficar atrás, também vão possuir patas articuladas. Chamado louva-a-Deus, que vocês acabaram de ver, as formigas aqui também. As baratinhas, tá? E terão alguns que também serão alados, né? Por exemplo, a borboleta. É isso aí, galera. Pronto, como vocês puderam ver aí, tá? As articulações de alguns animais. Pra frente, né, pessoal? Classificação das articulações, né? A gente vai ver quanto ao funcional, o grau de movimento. Na verdade, a capacidade, a potencialidade daquele determinado movimento. Nós temos aqui as sinartroses, tá? Sim, que vem de juntos, imóveis, articulações do crânio, por exemplo, né? Um tipo de movimento de articulação que é do tipo sinartrose, não tem movimento, é imóvel, tá? Que são as articulações do crânio aqui, como eu estou apontando para vocês. Já as anfiartroses, tá? Anfi vem de 2, pouco movimento. Articulações do carpo, por exemplo, né? Do carpo, metacarpo, tá? E as diartroses, que são movimentos amplos, como a articulação do ombro, você nota aqui nesse desenho, tá? A articulação do ombro aqui, bem aqui a gente vai ter o húmero, né? Abaixo aqui o húmero, bem aqui a gente vai ter a clavícula, atrás a gente vai ter a escápula, tá certo? Ou seja, ossos que possuem aí um determinado movimento, tá bom? Mais pra frente, a gente vem com a estrutura, né? Tecido de união, fibrosas, que tecido conjuntivo, fibroso, suturas do crânio, por exemplo, certo? As suturas do crânio aqui. Cartilaginosas, cartilagem, tá certo? A cartilagem aqui, ó, que é justamente aquele tecido conectivo, lembra? Daquele tecido conectivo que vai ligar um osso ao outro, importantíssimo também, tá certo? Aqui a gente vê no fêmur, né? O fêmur aqui, ligando aqui ao cóccix, tá certo? Ligando aqui ao cóccix, tá certo? Nós temos aqui uma cartilagem, tá? E aqui o ilho, né? Ligado aqui ao ilho, tá certo? Aí mais à frente a gente tem as sinoviais, que são providas de cavidade, que é o líquido sinovial aqui. Articulações do quadril, por exemplo, tá certo? Mais pra frente, né, galera? Tranquilo? Precisa repetir? Vamos lá repetir mais uma vez. Perdão, gente. Repetindo mais uma vez.
Fibrosas, tecido conjuntivo fibroso, suturas do crânio são tipo fibrosa, tá certo? Essas suturas aqui são do tipo fibrosa, é o nome, tá certo? A classificação, como denomina. Se por acaso vier uma pergunta na tua atividade do livro, ou se vier por acaso na tua prova, tá? Qual é o tipo de tecido de união, né? Tecido conjuntivo de união, nós vamos ter aqui nas articulações do cérebro, do tipo fibrosas, tá? Suturas do crânio, certo? As cartilaginosas, que contém a cartilagem, que é justamente esse tecido, essa composição aqui de conexão, é um conectivo, tá? Tecido conectivo. E as sinoviais providas de cavidade, que é o líquido sinovial, tá certo, gente? As articulações do quadril aqui. Adiante, nós temos aqui os componentes articulares. Componentes articulares, nós temos aqui superfícies articulares, cartilagem articular, de uma cápsula articular, tá certo? Aí nós vamos ter, a membrana fibrosa, que vai servir de fixação à membrana fibrosa, tá certo? Nós temos também aqui a membrana sinovial, que é a vascular, tá certo? Ou seja, preenchida de vasos, que vai servir para vascularização. A cavidade articular, tá certo? Essa cavidade aqui articular, tá? E o líquido sinovial, que vai banhar essas partes aqui, tá bom? Líquido sinovial. Passar para vocês agora um vídeo, né, mostrando a articulação de seres humanos, como é que ocorre, já que vocês viram dos artrópodes, a gente vai ver agora dos seres humanos, tá bom? Pronto, aqui. Locomoção aqui, ó, das articulações onde há o encontro entre dois ossos. Olha só, galera. Articulações cartilaginosas que possuem aqui, promovem um movimento bastante rápido. A articulação fibrosa vai ser a menos flexível. Três tipos de articulações fibrosas, que são as suturas. Fibrosas que são encontradas no metatarso. Articulações cartilaginosas que vão conectar outros ossos, promovendo a mobilidade, tá? Articulações permanentes também, que vão ligar os ossos. Aqui. Articulações aqui nas vértebras, onde eu estou apontando. Todas essas articulações ligando, unindo um osso entre outro, promovendo sustentação. Não sei se o vídeo tá saindo para vocês. Mas esse vídeo em 3D ele mostra muito como as articulações elas são detectadas no corpo humano. Olha só. Toda essa área
São articulações. Articulação, ó, deslizante, que promove o deslize. Pronto, então nós temos aqui as formas e articulações. Prontinho, galera. Dando continuidade aqui. Próximo slide. Nós teremos aqui justamente os ossos, tá certo? Aqui, por exemplo, a clavícula. O músculo trapézio, tá certo? Ó, o ligamento trapezoide, que se liga ao trapézio. O acrômio da escápula aqui, essa área. Ligamento transverso do húmero, o húmero mais aqui e a escápula mais aqui. Entre todos esses ossos, nós vamos ter as articulações para promover a mobilidade, fazendo com que um osso deslize sobre outro. E as articulações bem no centro, ok? Deixa eu ver aqui. Opa! Só voltando um pouquinho, galera, que eu passei demais. Deixa eu ver aqui. Opa! Tá? Pronto. Componentes articulares, ligamentos, ó. Espessamento capsular, extraarticulares, intraarticulares e os discos de menisco, né? Os discos de menisco que vão fornecer adaptações de superfícies, o coxim protetor, certo? Em que os discos de menisco, eles serão aqui estruturas importantes, tá? Por quê? Porque os discos de meniscos, né, são as junturas sinoviais, tipos de articulação, em que elas são estruturas fibrocartilaginosas que são encontradas em várias articulações sinoviais, que é o tipo de articulação, como a gente viu, entre superfícies articulares, tá? Articulares de articulação, de movimento, por exemplo. Exemplos de disco de menisco, nós temos aqui os intraarticulares, tá certo? Os intraarticulares são as articulações, temporomandibular da mandíbula, tá certo? Nós também temos aqui, com relação a isso, dos discos de menisco, que é o menisco medial, onde está localizado na parte dentro interna do joelho, tá certo? Interna do joelho, em que, né, é semicircular, está fixo ao ligamento colateral medial, tá? Tia, é muito complexo, né? Mas nós temos que entender que todos nós, né, que todos vocês são muito capazes de compreender determinados estudos, tá certo? Então, não se preocupem com relação a isso, tá bom? Mais adiante, nós temos as articulações sinoviais, tá certo?
sinoviais aqui. Plana, articulação do carpo. O glimglimo, articulação interfalângicas, tá certo? Interfalângicas, deixa eu voltar aqui. Opa. Mais um pouquinho, galera, tá? Essa parte aqui, ó, tá certo? Onde nós vamos ter o rádio, a una, o trapézio, o metacarpo do polegar, tá certo? Aqui, ó, metacarpais, tá certo? Da mão, os ossos da mão, metacarpais, tá? E o metatarsais, só para lembrar, os ossos do pé, o metatarsais aí, tá bom? E nós temos também, com relação às articulações, que a gente não pode esquecer também, que essas articulações, elas necessariamente, elas terão que ser utilizadas aí por nós no decorrer do tempo, então pode ser que haja desgaste das articulações, aí já vai trazer um determinado problema, tá bom? Porque as articulações, como elas ligam os nossos ossos à estrutura esquelética, elas fazem parte do sistema articular, que vão ser responsáveis pela garantia dos movimentos que vão ser realizados com a com a naturalidade e uma flexibilidade aqui. Nós compreendemos que se houver um determinado desgaste dessas articulações, vai haver falha no movimento preciso, né, na força do movimento. Como a gente citou, né, que as articulações do tipo sinartrose, anfiartrose, diartrose, que a gente vai ver lá no final na revisão, tá bom? Então, dando continuidade aqui, as articulações que são do tipo sinoviais, tá certo? A articulação do ombro, a articulação do quadril, tá certo? Em que nós vamos ter os tipos de articulações aqui, a classificação dessas articulações, tá bem? Dos movimentos articulares. Entre os tipos de articulações, nós vamos ter a sinartrose, que serão as articulações fibrosas, que situam entre o osso e outro. E a característica é a falta de mobilidade, tá certo? Pois elas não são fixas, por exemplo, o crânio, tá? E o maxilar. As anfiartroses, por exemplo, são as articulações cartilaginosas semi-imóveis, certo, gente? Elas recebem esse nome por estar exatamente por conter cartilagem entre o osso e possibilitar aí o movimento que evita o desgaste dos ossos, e a diartrose, que são as articulações móveis que se situam entre a pele e os ossos, que a principal característica são as bolsas sinoviais, que vão possuir o líquido sinovial. Aí aqui nós temos os movimentos articulares, que é flexão, extensão e hiperextensão, abdução e adução, pronação e supinação, flexão lateral da coluna, rotação externa, flexão plantar, dorsiflexão, inversão, eversão, elevação aqui, circundação e abdução horizontal, certo? Mais para frente nós temos o grau de liberdade, ó. As articulações, elas estão classificadas também de acordo com o número de planos eixos nos quais se movem, por exemplo, a monoaxial e unaxial, primeiro grau de liberdade, a biaxial, segundo grau de liberdade, a triaxial,
terceiro grau de liberdade, certo? Mais à frente, nós temos aqui, tá? A classificação das articulações de acordo com o número de planos e eixos. E agora a gente vai ver um pouco aí sobre as doenças relacionadas à articulação, tá bom? Pronto, vamos lá. A primeira aí é a artrose. A artrose, gente, ela é a destruição progressiva, contínua desses tecidos que estão presentes, que compõem a articulação, como você observa aqui, tá? Tecidos esses que podem ser a cartilagem, tá certo? Isso aí vai causar dor, deformação, limitação dos movimentos, tá certo? Próximo slide nós temos aqui na artrose ainda a ausência da parte, ó, ou de toda a totalidade que você vai chamar de almofada da cartilagem, ó, que é esse tecido aqui cartilaginoso, tá certo? Que os ossos vão roçar entre si, isso ocasiona muita dor, degeneração, tá certo? E vai futuramente causar deformação visível, tá? Palpável, e também denominada, chamada como bico de papagaio, tá certo? A artrose aqui, quais são os fatores de risco? Obesidade, em primeiro lugar, tá certo? Obesidade, que vai causar aí um peso no joelho, tá certo? O peso do joelho e da anca, tá? Quais são os tipos? Por exemplo, indústria têxtil, em relação ao polegar, agricultura, tá certo? Indústria civil, vai causar aí artrose no joelho. Hereditariedade também, tá? Passado de pai para filho. Traumatismos, como também a particularidade que vai ocorrer a fratura, que vão atingir as superfícies articulares, a idade também, a escoliose aqui, galerinha, ó, desvio tridimensional, a escoliose, cuidado, isso aí pode ser questão de prova, tá? Do eixo, ó, da coluna vertebral, que vai provocar aí a oscilação de uma anca, tá certo? A deformidade aqui na pessoa, a escoliose, tá certo? O que que vai vir a ser a escoliose, tá? Vai ser esse desvio aqui, tá certo? Esse desvio tridimensional da coluna vertebral, tá certo? Que vai passar para o lado, tá bom? Isso aqui pode fornecer, o que pode fornecer para que não haja, né, esse problema, ou para que possa ser corrigido, o colete, tá certo? O colete. E também o alongamento é importante. A osteoporose, galera, doença do esqueleto que vai ocorrer a perda excessiva de osso. Olha só, gente, aqui você tem o osso normal, tecido ósseo normal, e aqui você já está presenciando a perda óssea. Nossa, gente, como isso aqui, tá? É doloroso, principalmente em dias frios, tá? Alterações estruturais, ó, em ossos demasiados e porosos. A osteoporose, ela vai progredir em sintomas dolorosos, que vão ocorrer fraturas. Por quê? Porque vai haver a perda óssea. Se tem a perda óssea aqui, tá? Com certeza essa perda óssea vai provocar as fraturas em qualquer movimento brusco que se faça, principalmente, gente, nos idosos, que eles vão perder aí a altura. Por quê? Porque vai ter aí uma curvatura, como vocês percebem aqui, conforme a idade, né? A chegada melhor idade, né? Chegada melhor idade, que é a idade do idoso. Mais pra frente a gente tem, olha, os fatores de risco. Idade é o primeiro, sexo feminino. Por que, tia, o sexo feminino? Porque
que geralmente quando a mulher ela engravida, tá certo? Ela perde grande parte de cálcio de seu organismo. Por isso que as mulheres grávidas elas fazem aí a ingestão de determinadas substâncias e medicamentos para que possa contribuir. A alimentação pobre em leite e derivados. Raça branca, alguns medicamentos como corticoides, esteroides e a heparina. O álcool, o fumo também, né? O tabaco. A tendinite, que é uma inflamação aqui, ó, no tendão, certo? Uma grande inflamação nos tendões, onde incha e vai contribuir também para a perda de movimentos. O músculo do tendão aqui, por exemplo, ó, isso vai ocorrer em tarefas repetitivas, tá? Vou chamar de tendinite. Aquela galera que trabalha só com computador, digitando, ou aquela galera que trabalha em indústrias que realiza movimentos repetitivos, entre eles tarefas relacionadas a tarefas domésticas repetitivas de grande exaustão. Isso também vai ocorrer, certo? Como, por exemplo, aqui a gente tem os trabalhos de linha de montagem, né? O uso do computador, como já foi mencionado, prática correta e intensiva de uma atividade esportiva, tá bom? Ó, a miastenia graves também, que é uma doença crônica, vai causar fraqueza, fadiga, tá certo? A fraqueza causada aqui pelo defeito de transmissão de um impulso nervoso para os músculos. A gente viu isso aí lá em sistema nervoso, né? Que o sistema nervoso é responsável por liberar determinadas atividades que eu vou chamar de sinapse, né? A elaboração e produção da sinapse. E aí são liberadas para partes do corpo. E o número de receptores da acetilcolina. Tio, não sei o que é acetilcolina, explica. A acetilcolina, gente, é uma substância, tá certo? Uma substância química que vai ser produzida no nosso corpo. Tia, nosso corpo produz substância química? Sim. Nosso corpo produz substâncias químicas, principalmente do sistema nervoso, a acetilcolina, tá? Que vai avisar aí, tá certo? Os ataques dos receptores aí da acetilcolina, tá? Que vai ser responsável para produzir aí os anticorpos do nosso corpício, tá? Miastenia gravis aqui, ó. O primeiro sintoma frequente é verificado a fraqueza dos músculos dos olhos aqui, ó. Músculos dos olhos, tá? Músculo orbicular do olho. Lembra que eu falei para vocês? Músculo orbicular do olho. Tá certo? E isso aí, ó, vai permanecer e vai progredir para os músculos da deglutinação, fonação, mastigação e dos membros. Certo? Aí mais adiante, galerinha, nós teremos aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, a doença articular. Olha, componentes da articulação aqui, como a gente já viu, camada externa da cápsula articular, camada interna da cápsula articular, ó, em toda essa região, e gorduras de intercamadas, certo? O método de avaliação vai ser primeiro aqui o raio-x, radiografia, tá? Que vai ser, ó, retirada. Cuidado que as radiografias elas foram importantíssimas. Para quê? Né? Para se presenciar o tipo de fratura. Olha aqui, radiografia do joelho, nós presenciamos aqui uma fratura. Essa fratura aqui, ó, identificada no joelho. Olha só, mais ampliada. Aqui em 3D. No comecinho aqui
cartilagem aqui também. Artrite aqui, definição, inflamação dolorosa e restritiva ao movimento articular, diagnóstico, tá certo? Chave para o diagnóstico, protocolo de interpretação aqui, tá certo? Mais adiante nós temos aqui, ó, o alinhamento. Então, raio-x serão importantes para isso, tá certo, gente? Para a avaliação de uma determinada área do osso, região do osso, que vai conferir aí a movimentação, tá bom? E é isso, galerinha. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se gostou, curte, tá certo? E é isso. Beijo no coração. Até a próxima!